Então, gente, hoje é uma mudança de cenário porque a gente vai falar sobre energia, sobre chakras. Então, eu optei por uma coisa mais teórica e tenho aqui um computadorzinho com a minha colinha para alguns momentos que, afinal de contas, né, precisa dar uma seguida na linha para não perder o raciocínio. Bom, a gente vai falar em energia. O que são chakras? Começando. Chakras são centros de energia que tem no nosso corpo. Quando a gente fala em chakras, normalmente a gente fala dos 7 principais, que eles são localizados na coluna, né, na linha da coluna até o alto da cabeça, que é o 7º chakra. Então é uma confluência de energias, onde elas se encontram. Né? A palavra chakra significa um círculo, é como um redemoinho. Né? Então elas se encontram e elas vão gerar determinadas tendências, elas vão trabalhar determinadas emoções de acordo com a posição delas, a forma, o local, a intensidade, etc. Né? Cada chakra tem uma cor de referência, tem um som de referência, e a gente pode desenvolvê-los através de meditação, através de algumas posições, através de alguns mantras. Então, de vez em quando chega uma pessoa e diz assim: professora, mas eu não acredito em energia. É normal, né? É normal. Tem gente que não acredita nem que a Terra é redonda, não é mesmo? Enfim, aí eu pergunto, tá, e qual energia que você não acredita? Na força da gravidade? No magnetismo? Talvez na interferência da Lua sobre as marés? Nessas energias você acredita? Então, muitas das energias, elas já foram estudadas pela física, física quântica e as várias vertentes da física, e hoje em dia são explicadas cientificamente. Porém, algumas ainda não, né? A fonte, o início das energias, digamos assim, as filosofias mais antigas, elas trabalham muito com energia e trabalham muito com o desenvolvimento de si. Né? Se eu acredito que a Lua tem uma interferência sobre as marés, sobre as plantas, afinal de contas, a agricultura é baseada na Lua, nas fases da Lua, por que eu não vou acreditar que tenha uma influência sobre o meu corpo, já que o meu corpo é formado por uma maioria de água? Né? Por que não? Eu acredito, por exemplo, que quando você toca um instrumento de corda, um tambor, isso interfere na matéria. Pega uma poça d'água e toca um tambor ao lado, você vai ver a água se movimentando. Isso é visível, isso você não precisa ter um estudo para provar. Você olha, você vê. Porém, o ser humano, com o tempo, foi perdendo essa conexão de sentir o próprio corpo, de sentir a energia se manifestar dentro do próprio corpo. Então, hoje em dia, a gente delega tudo, né? A gente já não sabe mais o que comer que faz bem pra gente. A gente precisa de um profissional que nos diga o que comer, quando comer, né, de que forma, quais combinações fazerem, porque a gente não tem mais a capacidade de sentir o nosso próprio corpo. A gente precisa de um profissional que diga a quantidade de alongamento que eu tenho que fazer durante o dia e a intensidade desse alongamento, porque eu não tenho mais a capacidade de sentir o meu corpo. A nossa vida, ela tem sido sempre aqui, ó, daqui para fora, tá vendo? Né? Mantendo uma fachada. E deveria ser um pouquinho mais, dar um passo para trás, ser daqui, de dentro para fora. Então, quando a gente quer saber, quer conhecer a nós mesmos, quer descobrir os nossos potenciais, a gente tem que olhar para dentro e tem que sentir essas energias que interferem. Quando a gente começar a sentir essas energias, a gente vai descobrir que nós somos indivíduos, indivíduo de individual, nós somos únicos. Então, o que funciona para mim não precisa necessariamente funcionar para você. Isso é muito importante, eu repito isso muito nas minhas aulas, né? Tipo, para mim, esse alongamento vai trabalhar dessa forma e eu vou sentir que vai ter um benefício de tal modo. Porém, para outra pessoa, né, que de repente, por causa da história muscular, da história de atividades da pessoa, ela vai puxar algum outro lado, alguma outra coisa.
Então, as pessoas são indivíduos, elas são diferentes. E o nosso histórico, não só físico, o nosso histórico emocional também interfere. Porque o nosso corpo, ele guarda memória das emoções. Então, se você teve algum trauma, de repente você vai ter uma distensão, você vai ter algum problema, algum nódulo de tensão em alguma parte do corpo por causa de um estresse, de um trauma que você teve e que você vai precisar desenvolver de uma outra forma para você superar aquele nódulo que a outra pessoa não tem. Então, a outra pessoa vai ter um outro tipo de trabalho. Né? E para isso é importante que a gente sinta. E sentir os centros de energia é uma das primeiras fases disso. Como que você vai sentir? Prestando atenção no teu corpo. Por exemplo, tem músicas que a gente escuta que só de escutar você arrepia todo. Você não acredita nessa energia? É uma energia também, né? Tem, às vezes, quando você chega perto de uma pessoa e você sente que alguma coisa dentro do teu estômago borbulha, fervilha, é energia, sabe? Então, tá tudo relacionado a esses chakras, a esses centros de energia, né? Presta atenção neles, em como as tuas emoções, como as tuas descobertas, como as tuas sensações, os teus traumas vão interferir nesses teus centros de energia. Aonde que te toca? Poxa, eu tive uma reunião péssima, eu tô querendo bater na primeira pessoa que eu vejo na frente, eu tô querendo quebrar tudo. Então você pega, para, concentra e sente aonde dói. Sente aonde a energia está travada. E você vai começar a descobrir o teu corpo e o teu fluxo de energia e como tratar isso, como trabalhar isso sem ser prejudicado, sem que isso gere consequências em outras partes da tua vida. Lembrando, cada pessoa é um indivíduo. O que serve para mim pode não servir para você. Presta atenção no teu corpo, na tua forma de realizar as coisas, ok? Então eu vou falar bem rapidinho sobre os chakras, tá? Lembrando que aqui são dicas introdutórias. Eu não vou fazer uma grande palestra sobre chakras, até porque tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para fazer isso, né? Eu vou apenas dar assim uma base bem para vocês terem uma noção do quanto é importante, do quanto é bacana você trabalhar com isso, que você comece a descobrir o teu próprio corpo e as suas próprias potencialidades, ok? Então, o primeiro chakra, ele é chamado Muladhara Chakra, e é o chakra raiz. Pensa, se você se uma planta não tiver raiz, ela não se segura. Quanto mais desenvolvida for a raiz, mais resistente é essa planta, né? Mais forte ela vai ser. Então, pensa nessa associação. O chakra raiz, ele fica localizado na base da coluna, na região sacral, né? Então, ele vai trabalhar, normalmente, os chakras eles estão associados com a área aonde eles estão localizados. Então, ele é responsável pela energia vital, né? Pela essa coisa de nos manter vivos. Então, esse chakra, que fica ali na base da coluna, ele vai ser associado a toda essa estrutura de firmeza, de força, de vida. Ele vai trabalhar sobre essas glândulas genitais e urinárias, as suprarrenais, né, as produções de hormônios. E sobre a nossa confiança na nossa capacidade de fazer as coisas, a disposição para enfrentar os desafios da vida, para enfrentar o medo da morte. Então, o desequilíbrio vai te trazer esse medo da morte, né? O que ele desenvolve de bom, se ele estiver em desequilíbrio, vai trabalhar o contrário, vai trabalhar o oposto. E toda essa questão de concretização de ideias, de projetos, quando você precisa concretizar, então você foca, você trabalha ali a base, né? É muito normal, tipo, na linha de yoga que eu comecei a trabalhar, a gente focava muito nos chakras superiores, principalmente no terceiro olho. E não trabalhava muito os outros. O que, do meu ponto de vista, agora eu tô falando pessoalmente, eu acho que gera um desequilíbrio, porque não adianta você ter ideias maravilhosas se você não tiver base para fortalecer e para concretizar, né?
A gente costuma ver a linha de energia, principalmente quando a gente vai chegar mais para frente, falar de Kundalini, ativação da energia, como sendo uma espiral que passa por todos os chakras e vem da base da coluna até lá no alto, onde você consegue a iluminação. Então, você começa de baixo. É importante você estar em equilíbrio com todos os chakras e não apenas um. Adianta você ter 1000 ideias e você não conseguir, não ter força, não ter disposição para concretizá-las. E essa disposição de enfrentar a vida, as dificuldades, ela é trabalhada nesse chakra raiz, né? Então, depois, numa aula seguinte, a gente vai trabalhar um pouco alguns asanas que tem a ver com cada chakra. Agora, né, vamos falar só do que eles são, né? Então, ele vai provocar uma reflexão sobre essa estrutura da matéria, sobre como a gente pode se organizar, como a gente pode projetar mesmo. Está relacionado com projetos. Pensa assim, quando eu quero fazer uma coisa grande, eu tenho que fazer o projeto primeiro. Então, é a primeira parte, o primeiro chakra, né, o Muladhara. O segundo se chama Swadhisthana. Então, ele fica localizado mais ou menos uns 4 dedos abaixo do umbigo, né? Ele é um centro de energia vital. Você vai começar a perceber que a diferença do significado de cada um dos chakras, ele é sutil, né? É como assim, ele vai num crescente, subindo de nível, é uma diferença sutil. Então a gente está subindo, a gente subiu um chakra. Esse é ligado, se o primeiro era ligado aos órgãos sexuais, genitais, urinários, esse é ligado aos sexuais. Então você já subiu um pouquinho nas emoções, né? A capacidade de purificação e da sexualidade, liberação de nutrientes, ele está relacionado com esses órgãos, rins, bexiga, tal. Controla toda essa questão de hormônios sexuais, né, testosterona, progesterona, e ele vai atuar em bloqueios criativos, né? Então, você a superar os bloqueios, trabalhar melhor com lidar melhor com a tua criatividade, e quando ele está em desequilíbrio, ele vai gerar bloqueios. Então, tem essa emoção, essa questão de lidar com coisas relacionadas à criatividade, a essa emoção de você desenvolver. Então, o primeiro é os projetos, o segundo é o começo do desenvolvimento, né? Então, ele vai nos ajudar a fazer boas escolhas, a ter clareza, né? Tudo nesse ponto. E ele vai promover uma reflexão sobre as nossas emoções, o nosso potencial criativo, a nossa sexualidade, o equilíbrio das energias masculina e feminina. Então quando você pensa em sexualidade, não é uma questão apenas de sexo em si, mas a gente pensa exatamente na criação, porque é através da sexualidade que se faz a criação, pensando em espécie mesmo, né? É a partir do sexo que tem a gestação e o nascimento. Então tem toda essa relação da sexualidade com a criatividade. Pensem nisso como analogia para a vida, né? Sexualidade diretamente ligada com a criatividade. Depois a gente vai para o terceiro chakra, que é o Manipura, que ele é um pouco acima do umbigo, né? Ele traça uma linha, fica entre o coração e o umbigo. O Manipura, que é o terceiro chakra, ele é mais associado à questão do fogo interno, né? Então, um equilíbrio na capacidade de compreensão, ele vai reforçar o poder do desejo pessoal, das necessidades, não só as nossas, mas do próximo também. Então a gente já está mudando um pouquinho, a gente começou pelas coisas pela raiz, a sexualidade, e agora a gente começa a ter um envolvimento com o próximo. E não só as nossas necessidades, mas a necessidade do outro. E ter essa relação com o outro. É aquele que eu estava falando, quando você chega perto de uma pessoa que é especial e você sente que alguma coisa aqui dentro de você começa a se mexer, é esse centro de energia que está mexendo, que está sendo trabalhado, né? Então,
ele nos torna menos egoístas, mais generosos, com mais disposição para atuar no mundo usando os nossos talentos. Consequentemente, ele em desequilíbrio vai nos tornar pessoas mais egoístas, né, mais individualistas, com desequilíbrio entre dar e o receber, né? Então, ele vai trabalhar esse equilíbrio, né? Eu preciso dar para eu poder receber. E como que eu lido com os meus desejos, como eu lido com as minhas necessidades, como as minhas necessidades têm relação com as necessidades do outro. Tudo isso vai ser trabalhado nesse terceiro chakra. O quarto chakra, que é o cardíaco. O chakra do coração, que não é necessariamente no coração, porque aí seria mais no lado. Como ele é na base da coluna, ele fica mais centralizado. O chakra do coração, ele vai fazer o trabalho mais na linha da emoção do amor, né? O amor incondicional. Né? Por que associa o coração ao amor? Olha, isso eu não sei. Né? Ele é trabalhado, né? Você vai trabalhar mais a questão do amor incondicional, é aí que está relacionado. Ele é um chakra intermediário porque ele vai começar a fazer essa conexão entre as energias que são chamadas, consideradas inferiores, que eu falei, a base, a raiz, o sexo, o poder criativo, tal, e as que são consideradas superiores, que a gente já vai chegar lá. Então ele vai fazer toda essa relação. Ele nos coloca em harmonia com a pulsação da vida. E a pulsação da vida não é só a minha vida no meu corpinho, é a vida do mundo, a vida da planta, a vida do rio, a vida do universo, né? Ele vai trabalhar essa conexão com a vida. Então ele é intermediário, não é só físico e não é só emocional, né? Ele vai trabalhar essa questão da ansiedade, então o desequilíbrio dele vai te deixar mais ansioso, né? Você trabalhando, harmonizando esse chakra, você vai reduzir a ansiedade, vai ter paz de espírito, vai trabalhar coragem, a presença no presente, no aqui, agora, né? Um equilíbrio nos humores, né? Vai te dar essa estabilidade. Então, como eu ia dizendo, não vale trabalhar um só, vale você trabalhar todos, mas você pode prestar atenção em você, nas suas emoções, no teu corpo e sentir aquele que está em mais desequilíbrio. E quando você sentir, você dá uma atenção especial para esse que você sente que precisa de um pouquinho mais de cuidado. Né? Nesse Anahata, que é o cardíaco, né, ele vai fazer você refletir sobre o amor, tanto para com você mesmo quanto para com o próximo. Porque o equilíbrio é isso, você tem que ter essa relação entre você e o próximo, isso é equilíbrio. Você dizer que ama e esquecer de você não dá equilíbrio, isso vai romper com estruturas, porque você está colocando muita força de um lado e o outro você está esquecendo. E o contrário também não funciona, né? Você amar só você e esquecer do mundo à tua volta. Tem que ter sempre essa troca, porque o mundo é feito de trocas. Depois a gente vai para o Vishuddha. Vishuddha, o quinto chakra, que é o laríngeo. O laríngeo. Esse chakra, como a maioria das coisas que são relacionadas ao pescoço, ele tem a ver com a comunicação ou com a falta de, né? Então ele é localizado no pescoço, está relacionado à habilidade de expressão e comunicação. Todos os problemas dos órgãos que tem nessa região, laringe, faringe, afta, tireoide, tudo relacionado com esse chakra. Quando ele está em equilíbrio, ele vai aumentar a nossa capacidade de se expressar, né? Não só na fala, mas expressar os sentimentos, né? Ter sinceridade, congruência e tal. Em desequilíbrio, ele vai ser demonstrado a partir de mentiras, né? Pessoas muito chegadas em mentira, elas têm esse desequilíbrio, que falam demais e não dizem nada com nada, ou o contrário, que não conseguem falar, que tem muita timidez, dificuldade de comunicação. Então são extremos do desequilíbrio nesse centro de energia, né? E como eu falei, pode em desequilíbrio também vai gerar problemas nesses órgãos. Ele vai promover uma reflexão sobre a nossa capacidade de expressão, né? Como que a gente se comunica, como que a gente está se relacionando com o mundo à nossa volta.
Então, aqui a gente já está chegando nos superiores, que são menos físicos e mais expressivos, ou até, para não dizer, né, mais no plano etéreo. Então, vamos para o Ajna Chakra, que é o terceiro olho, né? O sexto chakra, ele é localizado acima da linha das sobrancelhas, né? Você vê que a gente já saiu da linha da coluna, então vamos aqui para o terceiro olho, como é conhecido, né? É o centro da energia vital, né? Então, a nossa energia se concentra aqui. Como ele está aqui, ele vai ser relacionado às vias respiratórias, aos olhos, hipófise, essas partes do corpo que são geridas mais, né, por essa área. Ele vai trabalhar com a clareza mental, né? Vai ampliar percepções sutis, intuição, até a fé. Em desequilíbrio, você vai ter confusão mental, você vai ter medo, você vai ter ceticismo, rigidez, preconceitos, todas essas coisas relacionadas à confusão mental, a dificuldade para você ter essa relação das ideias com a vida em si, né? E problemas também aqui, sinusite, rinite, né? Isso na questão física. A reflexão que ele vai te trazer é sobre o conhecimento de si mesmo, né, da concentração. Então, você acha que você está muito aéreo, você não consegue se ligar com você mesmo, né? Foca nesse chakra. Mas eu lembro sempre que o ideal é que você trabalhe todos eles. Eu gosto de trabalhar um por dia, e daí pego um dia na semana para trabalhar todos, para ir sentindo até qual que está em desequilíbrio. Porque às vezes você só de meditar, só de estar focando a energia naquele ponto, você percebe que tem alguma coisa que não vai, que parece que te dispersa, que você não consegue sentir, é porque é ali que está precisando mais. Aqui, por exemplo, como eu falei, eu trabalhei muito o Ajna Chakra, né? E o que acontece? Às vezes quando eu paro para meditar e foco aqui, eu já começo a sentir que ele queima, né? Como se estivessem botando fogo aqui. Nos outros mais baixos eu não sinto isso. Por quê? Porque eu desenvolvi pouco, eu preciso desenvolver mais, eu preciso trabalhar mais. Então o fato de você sentir, às vezes a gente se empolga, eu senti aqui a energia fluindo nesse chakra, então eu acho que eu tenho que trabalhar mais ele, tem que desenvolver mais. É o contrário. Você tem que desenvolver mais aquele que você não sentiu, porque você tem que sentir todos. Isso não significa que você tenha que deixar de trabalhar aquele que você sente, não vai perder isso. Mantenha essa conexão, mas desenvolve os outros. E por último, nós temos o Sahasrara, que é o da coroa, que é no alto da cabeça, seria assim, a gente costuma dizer o ponto da moleira, né? No topo da cabeça, o centro da energia, que realmente é o centro. Ele já não tem mais um som específico, ele já não tem mais uma cor específica, ele é a união de tudo. Então é quando você atinge a meditação, quando você atinge um grau de elevação que não existe mais som, que você consegue silenciar e você consegue apenas sentir o universo. Né? Então essa sensação, ele veio lá de baixo, foi subindo na espiral, até que explode na coroa e você tem toda a iluminação. Esse é o Sahasrara, que é o sétimo chakra. Então ele é relacionado com o funcionamento do cérebro. Ele é associado a todos os elementos, né, da conscientização, da união entre criador e criatura. Ah, mas isso tem uma ideia religiosa, tal. Bom, eu não vou entrar na questão religiosa, porque criador, criatura, porque um Deus, uma divindade, não é necessariamente isso, né? De alguma coisa cria o ser humano. A mãe e o pai criaram o filho, né? Geneticamente falando mesmo, né? Então, existe uma força, existe uma energia, quer você acredite ou não. Como eu disse, para e sente. Para e sente um tambor batendo, você vai sentir que ele vibra dentro do teu corpo. Isso é energia. Para e sente. Senta embaixo da lua e procura sentir a energia dela. Como ela interfere nas marés, se você tiver sensibilidade, você vai sentir ela interferindo em você. É energia, sente o teu próprio corpo. Presta atenção. Não pensa agora em uma religião ou em outra. Pensa na tua conexão com você mesmo.
E daí você parte para aquilo que você quiser acreditar, né? Então, o chakra da coroa vai fazer essa relação. Ele vai atuar sobre as glândulas pineais, produção de melatonina, serotonina, que tem toda essa relação com o humor, né? Sono, apetite, toda essa regulação vai ser daí, né? Consciência. Ela vai causar essa expansão da consciência, da conexão, né? Conexão com o divino. Chegamos em religião de novo. Não, o divino, com a natureza, com o mundo que nos criou, o mundo que provocou, que propiciou um ambiente para que a gente esteja vivo nele. Pensa nisso, né? O resto você acredita no que você quiser. Ele em desequilíbrio, aí ele vai gerar alguns conflitos, inclusive na questão do ceticismo, da alienação, né? E todas essas coisas que são os extremismos por onde a gente passa. Como, por exemplo, você acreditar que a tua vida não tem relação com o mundo que te rodeia. Isso é uma alienação, né? E um desequilíbrio das energias. Né? Então ele vai promover essa reflexão da união da tua essência. Né? Qual o teu lugar no mundo? Qual é a tua responsabilidade, de onde você veio, para onde você vai, questões filosóficas todas desenvolvidas aqui no Sahasrara. E mais interessante, sem palavras, sem som, porque ele é assim, ele é só uma iluminação. Então, na nossa próxima conversa, eu vou tentar mostrar para vocês alguns asanas, algumas posições que vão trabalhar diretamente cada chakra. Então, quando você quiser, presta atenção no teu corpo, sente o que está em equilíbrio, o que está em desequilíbrio. E quando você sentir que precisa trabalhar alguma coisa específica, você sabe, você pode trabalhar com a meditação, né? Focando, você vai, senta numa posição confortável, visualiza aquele chakra. Tem muito na internet, procura chakras e você vai ver, tem um mapinha onde que está cada um, a explicação você encontra muito fácil, por isso eu não vou usar mais tempo para colocar essa descrição. Então pega, visualiza aquele ponto dentro do teu corpo, dentro da tua coluna, tenta visualizar e colocar para que você consiga meditar naquilo que está em desequilíbrio no teu corpo. Sente o teu corpo, percebe o que é importante para você, o que vai ser bom para você, né? E daí eu vou passar algumas posições que vão ajudar a complementar essa ideia, tá? Essa foi uma visão básica sobre as energias, como as energias trabalham com a gente, e os chakras que estão na base do trabalho do yoga. Então, nos vemos na próxima. Namastê!